Você tem ideia do que acontece quando Deus mostra algo duas vezes e você quase recusa novamente? Quando o céu grita a mesma promessa, não é coincidência, é última chamada. Há uma herança preparada para você, uma casa que carrega não apenas paredes, mas destino, propósito e resposta de oração. Mas existe um detalhe que o inimigo quer que você ignore: o medo de não ser digno. Deus está dizendo agora: não recuse o que já tem seu nome escrito no livro da promessa. Se você ficar até o fim desta mensagem de Deus, algo dentro de você vai despertar, uma confirmação vai incendiar seu espírito e você vai entender por que esta promessa é intransferível. Mas se você sair antes, corre o risco de repetir o mesmo erro de quem perde o tempo de Deus por hesitar no momento da virada. Escreva: eu não recusarei Deus. Você tem sentido ultimamente como se estivesse cercado, como se cada passo em direção à promessa parecesse impossível. Mas é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir. Ele nunca mostra uma herança à toa. Quando Ele permite que você veja algo, é porque já existe uma liberação espiritual sobre isso. O problema é que muitas vezes o medo da espera, a dúvida da mente e o peso do passado fazem você quase fechar a porta daquilo que orou por anos. E hoje o céu te alerta. Você está a um passo de recusar pela segunda vez algo que já foi decretado como seu. Esta é uma mensagem de Deus que vem com urgência, com tom de correção e amor, dizendo: pare de duvidar do que eu já confirmei. Quando Deus mostra uma casa de herança, Ele não está falando apenas de um lugar físico. Ele fala de estabilidade, de promessa, de um novo tempo onde sua fé será recompensada. Há chaves espirituais sendo liberadas e o inimigo tem tentado te distrair para que você pense que não é digno de entrar. Mas Deus diz: eu não escolho pela aparência, escolho pelo propósito. Você foi escolhido para habitar, não para observar à distância. Há algo que Ele está te mostrando há semanas, em sonhos, sinais, palavras, e tudo aponta para a mesma direção: o cumprimento de uma promessa antiga. Você sente o peso disso no coração, como se o Espírito Santo soprasse o mesmo alerta: não recue agora. Há algo se movendo no invisível. Essa mensagem de Jesus vem para despertar o espírito adormecido que em algum momento desistiu. A casa de herança não é apenas uma conquista, é uma resposta espiritual à sua obediência passada. Mesmo quando parecia que nada estava dando certo, Deus estava construindo esse cenário, preparando os detalhes, testando seu coração, moldando sua fé. Agora o relógio celestial marca o momento da decisão. Deus diz: você já esteve aqui antes e da outra vez desistiu por medo. Desta vez, não repita o erro. O que parecia pequeno é, na verdade, um portal de recomeço. A hesitação é o último obstáculo antes do cumprimento. O inimigo sabe que não pode roubar o que Deus te deu, então ele tenta te convencer a desistir. Mas quem carrega uma promessa de Deus não pode permitir que a dúvida seja maior que o destino. Você foi escolhido para viver o cumprimento, não para ouvir falar dele. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Talvez você ache que não tem força, que não tem recursos, que o tempo passou. Mas Deus te lembra: eu sou o dono do tempo e a promessa ainda está viva. O que Ele mostrou não foi uma ilusão, foi uma visão profética do que está para acontecer. Quando Ele mostra algo, é porque já está pronto no céu, apenas aguardando sua aceitação na terra. A recusa é o único atraso que o inimigo consegue provocar. Por isso, o céu está te chamando a dizer sim, mesmo que pareça irracional. Essa mensagem de Deus vem com urgência, porque o prazo da fé está sendo testado. A segunda chance é o tempo da graça.
A primeira vez foi para te ensinar, agora é para te estabelecer. Você não pode recusar novamente, porque há destinos ligados à sua obediência. Deus quer usar sua decisão para abrir caminhos em gerações. Sua casa de herança não é só sua. Ela é um altar de promessa, um testemunho vivo de que o impossível cede quando alguém crê de verdade. E talvez a maior prova agora seja o silêncio. Quando Deus está prestes a cumprir, Ele fica em silêncio para ver se você confia no que já foi falado. É nesse silêncio que o diabo tenta soprar a dúvida. É aí que a mente diz, não vai acontecer. Mas é também nesse exato momento que Deus observa quem ainda acredita sem ver. Ele está prestes a te surpreender. E essa surpresa não será pequena. Ele vai confirmar o que te mostrou de maneira tão clara que ninguém poderá negar. Há uma presença espiritual te envolvendo agora. E ela vem como um selo de confirmação. Essa é a mensagem de Jesus que reacende a fé que o medo tentou apagar. Você vai perceber nos próximos dias sinais de que o caminho está se abrindo novamente. O que parecia fechado vai se destrancar com leveza. O que parecia perdido vai ressurgir. E tudo começará quando você disser de coração, eu aceito o que Deus me mostrou. Mas entenda, a obediência será o teste final. Você precisará dar um passo de fé, mesmo sem garantias. Porque a fé nunca caminha por garantias, caminha por convicções. Deus não vai te mostrar tudo, Ele vai te mostrar o suficiente para você avançar. E quando você der o primeiro passo, as portas vão se alinhar. Ele quer ver se você confia mais no que sente ou no que Ele já falou. Não ignore essa revelação. Há algo espiritual sendo decidido agora, e sua resposta determinará se o ciclo será concluído ou reiniciado. Deus está te chamando para entrar, não observar. Ele está dizendo, pare de temer perder o que eu já determinei que é seu. O céu já assinou, agora falta apenas sua aceitação na terra. Escreva, eu aceito minha herança em Deus. Você não faz ideia da guerra espiritual que se levantou desde o momento em que decidiu aceitar o que Deus te mostrou. Cada resistência que você enfrenta agora é prova de que o inimigo percebeu que você está prestes a ocupar o que foi preparado para você desde antes do tempo. Ele sabe que se você avançar, nada mais poderá te parar. É por isso que as circunstâncias parecem piorar, por isso que o medo tenta te paralisar e os pensamentos de desistência se tornam mais fortes. Mas Deus diz, não recue, porque esse é o empurrão final antes da virada. O caos que você vê é apenas o sinal de que o portal está se abrindo. Há uma ordem celestial sendo executada e ela tem o seu nome gravado. Quando Deus prometeu te dar uma casa de herança, Ele não falava de uma conquista comum, mas de um território espiritual de autoridade. É o lugar onde suas orações se tornam resposta, onde sua fé se torna testemunho. E mesmo que tudo pareça desabar, o céu já decretou, você vai habitar o que eu mostrei. O inimigo não luta contra quem está perdido, ele luta contra quem está prestes a ser estabelecido. E você, agora, está exatamente nesse ponto. Cada dúvida que surge é uma tentativa de te fazer esquecer que a promessa foi selada. Mas há uma presença de Deus que está cercando você, mesmo no silêncio, mesmo quando as emoções dizem que nada está acontecendo. Ele está te treinando para confiar no invisível. Ele quer que você entenda que o maior milagre não é receber a promessa, é permanecer crendo até que ela se materialize. Essa é a essência desta mensagem de Deus. Permanecer firme quando tudo grita o contrário. Há um peso espiritual sobre o seu sim, porque o seu sim abre portas para outros que virão depois de você. Por isso o ataque é tão intenso. Por isso a solidão é tão presente, mas Deus não te abandonou. Ele apenas te colocou em posição de conquista. Ele está te ensinando a não depender de confirmações humanas. O que Ele te mostrou já foi confirmado no céu. E agora,
É o tempo de sustentar essa fé até que o invisível se torne visível. Você precisa entender que há uma diferença entre esperar e preparar. Esperar é passivo, mas preparar é profético. Deus está te pedindo para preparar o ambiente da promessa como quem já possui. Ele quer ver atitudes de quem crê, gestos de quem já sabe que o que foi prometido vai acontecer. Quando você age com fé, o céu responde com movimento. A chave que destrava o que está retido não é o desespero, é a convicção. Deus diz: não negocie o que eu te dei por causa de cansaço. O inimigo tenta te fazer acreditar que a demora é sinal de negação, mas não é. É apenas o tempo de alinhamento. A promessa não mudou. O propósito continua o mesmo. A casa de herança ainda está de pé, esperando o momento em que sua fé ultrapassar o medo. Você não foi esquecido, foi preparado. E há algo poderoso que Deus está fazendo enquanto você suporta. Ele está restaurando sua visão espiritual. As coisas que antes te confundiam, agora começarão a fazer sentido. Os atrasos se revelarão como estratégias divinas. O que parecia perda será revelado como proteção. Essa mensagem de Jesus vem para reafirmar: nenhum sofrimento foi em vão. Cada lágrima foi uma semente regando o chão da promessa. Deus não quer que você apenas habite a herança, Ele quer que você governe sobre ela. Por isso, Ele está exigindo maturidade. Por isso te isolou de pessoas que não entenderiam esse processo. O silêncio dele não é ausência, é lapidação. Ele está moldando o caráter da promessa dentro de você, porque o que virá depois exigirá alguém que saiba valorizar o que custou tempo, dor e espera. E talvez agora você se pergunte: por que tanta luta? Porque o que está em jogo é muito maior do que apenas uma conquista. É uma mudança de destino. Deus está te tirando do tempo da sobrevivência e te levando para o tempo do domínio. Ele não quer que você apenas receba bênçãos, mas que se torne canal de bênçãos. Sua obediência vai gerar transformação em outros. O lugar onde você vai habitar será uma semente para que outros vejam que Deus cumpre o que promete. Essa é a hora de permanecer, mesmo cansado. É o momento de dizer sim outra vez, mesmo sem entender tudo. Deus está no detalhe que você não percebe. Ele está no processo que parece sem sentido. Ele está na demora que parece injusta. Tudo isso é o método divino de te posicionar. Ele nunca chega atrasado. Ele chega quando você está pronto. Há uma mudança no ar. E ela não é emocional, é espiritual. Você vai perceber nos próximos dias uma leveza diferente, um sopro de paz que não vem das circunstâncias, mas do Espírito Santo confirmando que o tempo chegou. As portas que estavam fechadas por resistência espiritual começarão a se abrir naturalmente. Pessoas que te rejeitaram sem motivo voltarão com palavras diferentes. E você entenderá que não era sobre elas, era sobre o tempo de Deus. Não duvide mais. Essa é a segunda chance, e Deus não quer que você perca novamente o que já foi liberado. Ele está dizendo: eu estou contigo, e o que eu te prometi, cumprirei diante de todos. Sua casa de herança será o símbolo de um novo ciclo. Você entrará nela com lágrimas, mas serão lágrimas de vitória. Cada detalhe será um lembrete de que o impossível cedeu à sua fé. Essa mensagem de Deus vem para selar o que o inimigo tentou apagar. Ele pensou que o desânimo te faria recuar, mas Deus transformou sua dor em combustível. Você está mais forte do que imagina, e agora o céu se move em sua direção, liberando os recursos, os encontros e as confirmações que faltavam. Escreva: eu confio no tempo de Deus. A obediência será o sinal que confirmará tudo. Dê passos, ainda que pequenos, na direção do que Ele te mostrou. Fale com fé, haja com fé, declare com fé, porque quando você se posiciona, o céu se posiciona junto. Deus quer que sua fé fale mais alto que o medo, porque é a fé que faz o invisível se manifestar.
Não é sobre merecimento, é sobre propósito. Ele escolheu você para provar que quem crê até o fim, vence. Há um manto de conquista te cobrindo agora. Sinta isso. O Espírito de Deus te envolve com coragem nova, te desperta para recomeçar sem medo, te impulsiona a não voltar atrás. Você não vai recusar pela segunda vez. Você vai entrar, possuir e viver o que foi prometido. E quando isso acontecer, todos saberão que essa mensagem de Jesus era verdadeira. Escreva: eu viverei minha promessa. Agora o céu começa a mover as peças de um quebra-cabeça que durante anos parecia confuso. Tudo o que você viveu, cada perda, cada espera, cada porta que se fechou sem explicação, estava conduzindo você até este exato instante. Deus sempre soube o caminho, mesmo quando você chorava sem entender o porquê das voltas. Ele não esqueceu de nenhuma oração feita em meio ao desespero, e agora Ele está revelando que cada lágrima foi um tijolo colocado na construção da sua herança. Você não está em um recomeço qualquer, está na beira do cumprimento de uma promessa que mudará o rumo da sua história. A terra que parecia seca vai florescer, e o que parecia distante começará a se aproximar com força divina. Essa mensagem de Deus vem com o som de restauração. Ele não quer apenas te entregar o que te prometeu, Ele quer te mostrar quem você se tornou nesse processo, porque a promessa é grande, mas o propósito é ainda maior. Há pessoas que serão alcançadas através da sua obediência. Quando você cruzar o portal da promessa, não entrará sozinho. Você levará consigo testemunhos, palavras e sementes de fé que tocarão outras vidas. Deus está te posicionando como farol em meio à tempestade, como prova viva de que quem permanece, vence. Você precisa entender que os ventos que sopram contra você agora não vieram para te destruir, mas para te empurrar para o destino. O sopro do Espírito está alinhando circunstâncias invisíveis. Ele está fazendo com que tudo o que parecia parado se mova em direção ao plano perfeito. E mesmo que ainda existam sinais de resistência, saiba que nenhuma força pode impedir o que Deus decretou. Quando Ele diz, vai acontecer, o universo inteiro se curva à sua vontade. O tempo da dúvida acabou. Agora é o tempo da ação. Deus quer que você se levante com coragem, porque o que Ele vai fazer exigirá movimento. As instruções que chegarão nos próximos dias não virão de homens, virão do Espírito. Ele vai te mostrar pessoas estratégicas, caminhos inesperados e oportunidades que parecerão coincidências, mas serão respostas. E quando essas portas se abrirem, você precisará discernir com sabedoria, porque o inimigo tentará imitar o que é divino para confundir você. Mas Deus já te deu discernimento. Seu espírito reconhecerá o som do céu. Há algo profundo sendo liberado agora, uma nova unção para permanecer. Não será mais pela força das suas mãos, mas pela graça que te sustenta. Deus está dizendo, eu te revisto de autoridade para possuir o que é teu. E quando Ele diz possuir, não fala apenas de receber, mas de ocupar com propósito. A casa de herança é o símbolo da estabilidade espiritual que está chegando. Ela representa o tempo em que você deixará de lutar por sobrevivência e passará a viver em plenitude. Essa é uma mensagem de Jesus para corações cansados, para almas que estavam prestes a desistir. Ele sussurra, eu ainda estou aqui. Ele não se afastou quando você duvidou. Ele permaneceu mesmo quando o medo tentou calar a sua fé. E agora, Ele vem com voz de consolo e promessa. Eu estou prestes a te honrar na frente daqueles que disseram que eu havia te esquecido. Prepare-se, porque o cenário vai mudar sem aviso. O que parecia travado vai se destravar de forma repentina. O inimigo tentou te fazer acreditar que o tempo passou e que a chance foi perdida, mas Deus é o Senhor do tempo. Ele não trabalha com atrasos, trabalha com alinhamentos.
O que parecia demorado era apenas o ajuste perfeito entre o que ele preparou e o que você precisava se tornar para receber. Agora, tudo se conecta, tudo se encaixa. A promessa não estava perdida, estava sendo lapidada. Escreva: eu estou pronto para viver. Há um renovo sendo derramado sobre o seu espírito. Deus está tirando o peso da frustração e substituindo por paz. Ele está removendo o medo de tentar de novo, apagando as marcas das tentativas passadas e te dando uma fé nova, pura e viva. Ele quer que você olhe novamente, sonhe novamente, avance novamente. A direção dele é clara. Volte a acreditar no que te mostrei, porque o que vem é real. Você não precisa entender tudo, precisa apenas confiar. Deus é especialista em transformar o improvável em palco de milagres. Ele já está movendo corações, ajustando contratos, enviando provisão e conectando pessoas que farão parte do cumprimento da promessa. E quando tudo se manifestar, você entenderá que foi Ele o tempo todo. Nenhum esforço humano explicará o que está prestes a acontecer, porque será o próprio Deus escrevendo um novo capítulo com suas mãos. Essa mensagem de Deus vem como uma resposta para dias em que você questionou: será que ainda vale a pena? Sim, vale, porque o que está vindo carrega o peso da eternidade. É algo que ninguém poderá tomar, porque não depende da vontade de homens, depende do decreto divino. Ele já colocou seu nome na herança espiritual e agora está abrindo o caminho para que você entre sem medo. Mas há uma condição: obedeça, mesmo sem entender tudo. Deus está pedindo um ato de fé. Pode ser uma decisão, uma conversa, uma atitude, um recomeço. Ele quer ver se você confia o suficiente para agir mesmo sem ver o resultado. Quando Ele te mostrar o próximo passo, não hesite. Dê esse passo com coragem, porque o chão vai aparecer debaixo dos seus pés. O milagre acontece no movimento. E quando você der esse passo, algo poderoso vai acontecer. O ambiente espiritual ao seu redor vai mudar. A atmosfera vai se encher de favor. E você sentirá a presença de Deus confirmando que o tempo chegou. As portas se abrirão com naturalidade, os medos desaparecerão e a paz que excede o entendimento tomará conta de você. Escreva: eu viverei o tempo novo. O Espírito Santo está te chamando para uma caminhada diferente. Ele quer que você confie como nunca confiou antes. Você não precisa mais correr, apenas seguir o ritmo dele. O que é seu não exige desespero, apenas obediência. Deus está alinhando corações, restaurando conexões, curando feridas que você nem percebia mais. Ele está preparando tudo para que quando a promessa chegar, ela encontre você inteiro, curado, pronto para desfrutar. Você verá pessoas que te feriram voltando transformadas. Verá portas que antes se fecharam se abrirem com honra. Verá promessas antigas se levantando como árvores que sobreviveram à seca. O que estava morto vai reviver. O que estava distante vai se aproximar. O que era sonho vai se tornar realidade. Essa é a mensagem de Jesus para te lembrar que nenhuma promessa feita por Ele cai no esquecimento. E quando você estiver vivendo o que Ele prometeu, olhe para trás e veja que cada dor foi parte da construção da vitória. Você entenderá que tudo teve um propósito, que nada foi em vão. E, acima de tudo, verá que Deus sempre foi fiel, mesmo quando você não entendeu o caminho. Porque Ele é o Deus que cumpre, o Deus que sustenta, o Deus que surpreende. E agora, Ele está prestes a te surpreender mais uma vez. O céu está se movendo com precisão sobre você e cada movimento invisível está preparando um cenário que os olhos humanos não conseguem entender agora. Deus está rearrumando caminhos, tirando pessoas, movendo situações e abrindo espaços que pareciam inalcançáveis. Há algo no ar que anuncia que o tempo da espera está chegando ao fim. Você sente isso dentro do peito.
uma inquietação santa, uma certeza que cresce em silêncio e te faz perceber que o que está por vir é maior do que tudo o que passou. A presença de Deus te envolve e sussurra: agora é o momento de colher o que foi regado com lágrimas. Durante muito tempo você pensou que o céu estava em silêncio, mas Deus nunca deixou de trabalhar. Ele apenas te escondia para te amadurecer. Cada vez que você foi esquecido, Ele estava te guardando. Cada não que você recebeu era o desvio que te mantinha no caminho da promessa. Agora, Ele te traz de volta à luz, não como quem volta de uma derrota, mas como quem retorna da forja, carregando força e sabedoria. A casa de herança que Ele prometeu não é apenas um lugar, é uma estação de recomeço, um símbolo de vitória espiritual e cumprimento profético. Há algo diferente no ambiente espiritual. As orações que pareciam sem resposta estão começando a ecoar. Portas que estavam trancadas começam a ranger lentamente e o Espírito Santo sopra sobre os destroços do que parecia acabado. Ele está te chamando para acreditar de novo. Não porque você precisa de esperança, mas porque Ele quer te mostrar que tudo o que você viveu foi preparação. Cada queda te ensinou resistência, cada silêncio te ensinou fé, e agora essas sementes florescem em forma de milagre. Essa é uma mensagem de Deus que vem para alinhar sua visão ao propósito. Ele quer que você veja além das circunstâncias, além da dor, além da dúvida. Porque o que Ele está prestes a fazer não será pequeno. Deus está mudando a atmosfera ao redor da sua vida, limpando o que estava pesado, removendo aquilo que impedia o avanço. Ele está levantando pessoas novas, trazendo conexões puras, unindo corações que farão parte da construção do novo tempo. Tudo começa quando você decide acreditar novamente. O Espírito de Deus te diz agora: eu te dei autoridade para possuir o que é teu. Isso significa que você não está mais pedindo, está tomando posse. A fé que antes era clamor, agora se torna comando. O que era pedido agora se transforma em decreto. E enquanto você declara o que crê, o céu responde. O ambiente espiritual reconhece quando alguém desperta para o seu destino, e você está acordando para o seu. Escreva: eu tomo posse da promessa. Há uma força que te empurra a seguir mesmo quando a mente tenta resistir. Essa força é a voz do propósito. Ela não te deixa parar, porque sabe que há algo à frente que vale cada lágrima derramada. Deus está dizendo: continue, você está mais perto do que imagina. O inimigo tentou paralisar sua fé com cansaço, mas o cansaço é o sinal de quem está na reta final da travessia. Quem chegou até aqui não vai retroceder agora. Há anjos de guerra posicionados em volta de você, abrindo caminho, desfazendo emboscadas, cortando laços que tentavam te prender ao passado. Essa não é apenas uma fase, é uma libertação completa. Deus está arrancando de dentro de você todo o medo de perder, todo o trauma que te fazia hesitar diante do novo. Ele está limpando o terreno da alma para que a promessa floresça com liberdade. Essa mensagem de Jesus vem com poder de ressurreição. Há sonhos que pareciam mortos, que começam a pulsar novamente. Há projetos antigos voltando ao seu coração, ideias que você guardou por medo de tentar outra vez. Mas Deus está te dizendo: eu estou soprando vida no que você julgou acabado. O que Ele vai fazer não é repetição do passado, é novidade. E essa novidade vem carregada de propósito eterno. Você não pode mais se apegar ao que passou. O tempo da lamentação terminou. Agora é tempo de movimento, de posicionamento e de confiança total. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te usar como testemunho. Ele vai fazer de você uma vitrine da fidelidade dele. Quando as pessoas olharem para a sua vida, verão o reflexo da promessa cumprida. E você entenderá que cada demora teve um propósito sagrado: formar dentro de você o caráter de quem pode sustentar o milagre. O que está nascendo agora é o início de uma colheita longa.
Deus vai multiplicar o que sobrou das perdas e transformar em abundância. O que antes foi pouco será mais do que suficiente. Ele não apenas vai restituir, ele vai recompensar. O tempo de restituição é também tempo de revelação. Ele mostrará o porquê de tudo, e você verá que o que parecia atraso era apenas estratégia para te colocar no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo exato. A presença de Deus se manifesta de maneira intensa quando você decide não desistir. É nesse instante que o céu se alinha e o impossível começa a se curvar diante da fé. E essa é a fase em que você está, a fase em que o impossível começa a se render. Cada palavra que Deus te deu está prestes a se cumprir diante dos seus olhos. Ele não te trouxe até aqui para te envergonhar, te trouxe para te exaltar diante do que tentou te destruir. Há um som de vitória ecoando sobre a sua vida. É o som da promessa sendo ativada, o som da resposta que estava retida sendo liberada. Você vai começar a ver movimento onde só havia silêncio, vai sentir leveza onde antes havia peso. As dores que te moldaram se transformarão em força, e o testemunho que você carregará será um grito de esperança para quem desistiu no meio do caminho. Escreva: eu viverei o cumprimento. Deus te diz agora: não temas mais, eu já entrei na tua guerra. Essa batalha não é mais sua, Ele está lutando por você. Enquanto você descansa nele, o céu se move. Ele está tocando corações, abrindo portas, preparando respostas que virão de onde você menos imagina. E quando acontecer, será tão rápido que você não terá tempo de duvidar. O que está para nascer é algo que mudará não só sua vida, mas o ambiente ao seu redor. Deus está te levantando como voz, como testemunho e como prova viva de que Ele cumpre o que promete. Sua casa de herança será o sinal visível de que o tempo da humilhação terminou. Onde houve vergonha, haverá honra. Onde houve silêncio, haverá canção. Onde houve lágrimas, haverá risos. E nesse novo tempo, você caminhará com confiança. Não mais olhando para trás, mas mantendo os olhos fixos no autor da promessa. Porque Ele é fiel. Ele é aquele que prometeu e agora está cumprindo. E quando tudo estiver estabelecido, você entenderá que o tempo de espera foi o tempo em que Deus te preparou para suportar o peso da bênção. Nada foi em vão. Cada detalhe estava sob o olhar do Criador. Agora respire fundo e perceba. O novo começou. A promessa está viva, o céu está aberto, e o que Deus disse está prestes a acontecer diante dos teus olhos. O céu ainda está em movimento, e enquanto você sente que as coisas parecem silenciosas, Deus trabalha nos bastidores de maneira perfeita. Ele está ajustando os detalhes finais da promessa, porque o que virá não pode ser entregue de forma inacabada. Tudo está sendo alinhado no tempo exato. Você pode até não perceber, mas há uma força invisível empurrando você para o centro do propósito. E mesmo quando a mente tenta duvidar, o Espírito sussurra dentro de você: falta pouco. O que está prestes a se manifestar não é um acaso, é cumprimento de palavra. Deus está prestes a transformar o que parecia comum em algo extraordinário. A travessia foi longa e marcada por renúncias, perdas e lágrimas, mas cada passo dado no escuro abriu caminho para algo eterno. Nada foi desperdiçado. As feridas que ainda doem serão usadas como marcas de autoridade, porque quem sobrevive a desertos carrega a unção de quem foi provado e aprovado. E é isso que Deus está fazendo agora, te levantando como alguém que viveu a dor, mas não foi vencido por ela. A promessa não é apenas sobre o que você vai receber, é sobre quem você se tornou durante o processo. Essa mensagem de Deus chega como uma confirmação para o seu coração cansado. Você não esperou em vão. O céu anotou cada clamor, cada madrugada em que você pensou em desistir. E agora, o Pai te chama pelo nome e diz: eu estou chegando com restituição em dobro. Ele não vai apenas te entregar o que te prometeu, vai te dar mais do que pediu,
porque Ele honra aqueles que permanecem fiéis quando tudo grita desistência. O tempo da escassez espiritual e emocional está terminando. Deus está soprando sobre áreas que pareciam estagnadas, áreas da vida que você até já havia esquecido. Sonhos antigos voltarão à superfície, portas inesperadas se abrirão e oportunidades que antes pareciam inalcançáveis virão ao seu encontro. E você saberá que não é sorte, é colheita. É o retorno das sementes que foram lançadas em lágrimas. O choro foi a rega, a fé foi o solo e a promessa é a flor que agora começa a brotar. Deus está te chamando para agir diferente neste novo tempo. Ele não quer que você espere sentado, mas que se mova com propósito. O que está vindo é grande demais para quem ainda teme o passado. O novo exige confiança e o céu te convida a pisar onde antes você teve medo de tentar. Não é hora de retroceder, é hora de ocupar o território prometido. Ele está te dando autoridade sobre lugares e situações que antes te intimidavam. Escreva: eu confiarei sem medo. Há uma urgência espiritual sobre este tempo. Deus está acelerando processos que pareciam travados há anos. O que demoraria meses será resolvido em dias. Pessoas que se afastaram por motivos que você não entendeu, retornarão com arrependimento e novas intenções. O Espírito está movendo corações, quebrando resistências e desfazendo maldições antigas. Há uma liberação sobre a sua linhagem, porque o que Deus está prestes a entregar não é apenas seu, é uma herança que muda destinos. Essa mensagem de Jesus vem com o perfume da esperança. É como se Ele estivesse dizendo: eu ainda faço novas todas as coisas. O cansaço que te pesava começa a se dissolver, porque o poder da promessa reacende dentro de você o fogo da fé. Você não está sozinho. Há anjos ao seu redor, guerreiros invisíveis que protegem o cumprimento do propósito. Mesmo quando você dorme, o céu trabalha. Mesmo quando você se cala, o Espírito intercede por você com gemidos que o mundo não entende. Deus está te dando um novo olhar sobre o que está prestes a acontecer. Ele quer que você veja além da aparência. O que hoje parece pequeno carrega o poder do extraordinário. Aquilo que parecia insignificante será o canal da resposta. Ele transforma o simples em grandioso, porque quer mostrar que o poder vem dele, não de circunstâncias. Por isso, não despreze os pequenos sinais. Eles são o prenúncio do grande milagre. O propósito que estava adormecido desperta agora. Há dons sendo reativados, talentos esquecidos voltando à tona, sonhos renascendo. Deus está soprando criatividade, direção e sabedoria para que você prospere naquilo que Ele te confiou. As portas que se abrirão não virão apenas para te abençoar, mas para te posicionar como referência da fidelidade divina. O que Ele fará através de você será testemunho para muitos. O inimigo sabe que não pode mais te impedir, então tenta apenas te distrair. Mas Deus te alerta. Não se desvie, não se confunda, permaneça na rota da fé. O foco será sua arma mais poderosa. Quem permanece firme no que Deus falou, não precisa correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos o alcançam. O que está vindo vai te surpreender pela magnitude e pela rapidez com que acontecerá. Escreva: eu viverei o impossível. O tempo da colheita chegou. E com ele, a revelação de que Deus nunca te esqueceu. Ele apenas esperou o momento certo para te mostrar o que já estava pronto. Enquanto você pensava que nada estava mudando, Ele construía os bastidores do milagre. Agora, o palco da sua vida será cenário de um cumprimento perfeito. O que estava escondido será exposto com honra, e todos verão que valeu a pena confiar. Há promessas que foram adiadas, não negadas. E Deus te diz: eu estou destravando o que ficou parado. O que parecia enterrado está ressuscitando. Há movimento nas áreas paradas da sua vida. Há respostas chegando por meios improváveis. Há restituição em andamento.
Ele está transformando a dor em poder e o deserto em caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você está prestes a entrar em uma estação de abundância. As limitações vão começar a cair, e o que antes exigia esforço, agora fluirá com leveza. O Espírito Santo vai te dar discernimento para lidar com a prosperidade sem se perder no orgulho. Ele te preparou para isso. Você não vai apenas receber, vai multiplicar. E tudo o que vier às suas mãos será instrumento para abençoar outros. Essa é a mensagem de Deus para te lembrar. A promessa não é apenas sobre conquista, é sobre transformação. Ele está te levando a um nível onde o passado não tem mais poder. Tudo o que te feriu se tornará testemunho. As palavras que tentaram te ferir serão apagadas pela voz do cumprimento. E quando todos virem o que Deus fez, saberão que foi Ele e somente Ele. O céu te observa agora, com olhar de pai orgulhoso. Você resistiu, perseverou, acreditou quando ninguém mais acreditava. E é por isso que a vitória será completa. A casa de herança será símbolo de algo maior. Será o marco do novo ciclo, o ponto onde sua fé e o propósito se encontram. Prepare-se, porque o som da promessa já ecoa, e a mão de Deus está se movendo para te entregar aquilo que é seu por direito eterno. O vento da mudança já começou a soprar sobre a sua vida, e ainda que tudo pareça igual no natural, o espiritual já está transformado. Há uma ordem divina sendo executada em seu favor, uma movimentação que vai surpreender até aqueles que duvidaram do seu processo. Deus não se esqueceu de nenhuma promessa, e agora Ele está acelerando o cumprimento daquilo que te foi revelado. O que antes parecia distante começa a se aproximar com força, e o que antes era resistência começa a se dissolver diante da presença dele. Há uma sensação de avanço, um som de libertação ecoando em cada área onde antes existia dor. O céu te observa com alegria, porque o momento da virada chegou. Durante muito tempo, você sentiu como se estivesse andando em círculos, preso em uma estação que nunca mudava. Mas o tempo da repetição terminou. Deus está rompendo ciclos antigos, quebrando padrões espirituais que te mantinham preso a histórias que não te pertencem mais. Ele está cortando laços com o passado e abrindo diante de você uma estrada nova, onde cada passo será sustentado pela graça. Essa estrada não leva apenas a um novo lugar físico, mas a um novo nível de propósito, onde sua fé será autoridade e sua história será mensagem viva de superação. Essa é uma mensagem de Deus para te despertar, para te lembrar que o que está por vir exigirá um coração livre de amarras. Você não pode entrar no novo carregando o peso do velho. O Espírito Santo te chama para se esvaziar de tudo que ainda prende você ao que ficou para trás. O medo, a culpa, a sensação de fracasso, tudo isso será arrancado agora. Deus quer que você avance leve, porque o novo tempo requer espaço no coração. Ele está liberando instruções específicas para a sua caminhada. Você vai perceber que, nos próximos dias, ideias virão com clareza, direções surgirão em momentos simples, e respostas que antes pareciam distantes virão de maneira natural. Isso não será coincidência. Será o cumprimento da promessa em movimento. O Espírito de Deus está te treinando para reconhecer os sinais do céu, porque Ele não quer que você perca nenhum detalhe daquilo que está sendo liberado. O ambiente espiritual está mudando. O que antes era opressão, agora será atmosfera de favor. O que antes te esgotava agora será fonte de força. Deus está restaurando sua capacidade de sonhar, reacendendo a chama da esperança que o desânimo tentou apagar. Você vai acordar e sentir algo diferente, uma leveza, uma coragem nova, uma convicção de que as coisas finalmente estão se alinhando. E de fato estão, porque o tempo da espera terminou. Escreva: eu estou pronto para o novo.
O que Deus está fazendo não é apenas uma bênção isolada, é uma reconstrução completa. Ele está reorganizando sua vida desde as bases. Coisas que pareciam perdidas serão restituídas em medida dobrada. Pessoas que se afastaram por razões misteriosas retornarão com novas intenções, e você perceberá que tudo isso faz parte de um grande plano de restauração. Deus não apenas devolve o que foi tirado, Ele devolve transformado, multiplicado, melhorado. Essa mensagem de Jesus vem para curar o cansaço da alma. Ele sabe quantas vezes você acreditou e não viu nada, quantas vezes achou que a fé estava sendo em vão. Mas Ele te lembra que fé nunca é desperdiçada. Cada oração foi semente e agora é tempo de colheita. Você verá frutos surgirem em lugares onde antes só havia deserto. Deus vai mostrar que o impossível se curva diante de quem insiste em confiar. A preparação que parecia demorada tinha um propósito: te tornar maduro o suficiente para sustentar o peso da promessa. Agora você está pronto. A dor te ensinou o valor da dependência, o silêncio te ensinou a escutar a voz certa e a espera te ensinou que o tempo de Deus nunca falha. E é por isso que quando o cumprimento chegar, você não será tomado pela pressa, mas pela gratidão. O que virá não será uma conquista apressada, será um destino consolidado. Há algo sendo reescrito sobre sua história. O céu está apagando rótulos e decretando uma nova identidade sobre você. Deus te chama de herdeiro da promessa, te veste com honra e coloca em suas mãos o que estava preparado desde o início. Ele não esqueceu o que prometeu. Mesmo quando você pensou que tudo tinha acabado, Ele apenas te escondia para te fortalecer. Agora, o esconderijo se transforma em palco, e o que era invisível se torna público. Deus está te entregando novas chaves. Chaves de entendimento, de sabedoria, de portas que ninguém poderá fechar. O tempo da espera se transforma em tempo de governo. Você não apenas receberá a promessa, mas aprenderá a administrá-la com maturidade. E é por isso que Ele te preparou tanto. A bênção que chega é grande demais para mãos inexperientes. Escreva: eu viverei o cumprimento total. O céu celebra com você. Há alegria na presença dos anjos, porque o ciclo da dor está sendo encerrado. Tudo o que o inimigo tentou usar para te parar está sendo revertido em impulso. As palavras contrárias, as humilhações, as decepções, tudo se tornará combustível para o testemunho que você carregará. E quando as pessoas ouvirem o que Deus fez, não conseguirão negar o poder que está sobre sua vida. Essa é a hora de se posicionar com fé. Não duvide, não hesite, não volte atrás. A promessa exige passos firmes. Deus quer ver você agir como quem já possui o que foi prometido. Fale como quem crê, caminhe como quem já venceu, viva como quem carrega o favor do céu. A manifestação começa quando você muda sua postura diante da promessa. E mesmo que ainda haja pequenas resistências, lembre-se, nada pode impedir um decreto divino. Deus não recua no que fala. Quando Ele diz que vai fazer, o universo se alinha para cumprir, e é isso que está acontecendo agora. O mundo espiritual está em movimento, e tudo está convergindo para o tempo da concretização. Você não será mais conhecido pela dor que passou, mas pela promessa que viveu. O que está vindo vai mudar completamente sua percepção sobre o que é fidelidade divina. Deus não se atrasou, Ele te preparou para um destino que vai além das suas orações. Quando a herança chegar, você entenderá que cada detalhe, cada espera, cada renúncia foi o caminho exato para chegar até aqui. E agora, diante do que o céu está prestes a liberar, apenas permaneça em posição de fé. A promessa não está distante, ela está batendo à porta. E quando o cumprimento se manifestar, você olhará para trás e entenderá. Deus nunca se atrasou. Ele apenas esperou o momento perfeito para te honrar diante de todos.
Deus está te levando para um terreno que nunca foi pisado antes, um espaço preparado exclusivamente para você. Esse novo tempo é o resultado de tudo o que você suportou, de cada lágrima que caiu quando ninguém via, de cada oração feita em silêncio quando o coração estava cansado. Agora o céu começa a liberar o que estava retido, e a colheita que parecia distante começa a se manifestar em pequenos sinais. O mover divino já começou, mesmo que o natural ainda não mostre. Há um som vindo do alto que anuncia o início de uma estação de vitória. Você não foi esquecido, apenas preparado. Deus te observa com o olhar de quem vê o fim desde o início. Ele sempre soube até onde você chegaria, mesmo quando você duvidou da própria força. O que parecia fracasso era treinamento, o que parecia atraso era construção. Ele moldou em você a fé necessária para sustentar o tamanho da promessa que vem. Agora é o momento em que a dor se transforma em autoridade e as cicatrizes se tornam marcas de propósito. O céu está prestes a te revelar o porquê de cada batalha, e quando isso acontecer, você entenderá que nada escapou do controle do Criador. Essa mensagem de Deus vem com poder de confirmação. Há uma unção nova descendo sobre a sua vida, uma presença forte que vai te acompanhar em cada passo. Deus está te entregando uma clareza que você nunca teve antes. Aquilo que antes te confundia agora se tornará visível. Pessoas serão reveladas, caminhos serão iluminados e decisões que antes pareciam pesadas agora fluirão com paz. Ele está organizando sua mente, limpando sua visão e fortalecendo seu coração. Você está entrando em uma fase de reposicionamento espiritual. Deus está te tirando de lugares limitados e te colocando em ambientes que condizem com o tamanho da promessa. As portas, que antes pareciam fechadas, agora se abrirão naturalmente. O favor te seguirá onde você for, e o que antes exigia esforço começará a acontecer com leveza. Isso é graça em movimento. Quando Deus decide agir, não há resistência que permaneça. Escreva: eu aceito o mover divino. Durante muito tempo, o inimigo tentou te convencer de que a promessa havia expirado. Mas Deus nunca esquece o que fala. O que Ele prometeu ainda está de pé. E agora Ele está te mostrando que o tempo da frustração acabou. O céu decretou avanço e você está sendo empurrado para frente, mesmo quando não sente força. Ele está te carregando nos braços, sustentando cada passo e dizendo: eu sou contigo até o fim. Essa palavra é o selo da nova fase, o recomeço que o inimigo tentou impedir, mas que o próprio Deus preservou com mãos poderosas. O Espírito Santo sopra agora sobre os lugares que estavam adormecidos. Sonhos esquecidos ressurgem com intensidade. Aquilo que parecia morto volta a pulsar. Deus está restaurando o brilho nos seus olhos e devolvendo o vigor que o tempo e o cansaço haviam tirado. Essa restauração não é apenas emocional, é espiritual. Ele está curando memórias, apagando marcas do passado e te preparando para uma fase em que a paz será constante. Deus está te ensinando a caminhar com confiança no invisível. O segredo desse novo tempo é permanecer crendo mesmo quando o natural ainda não mostra sinais. O invisível é o território da fé e é nele que o céu opera. Cada vez que você decide confiar, algo se move no mundo espiritual. Deus quer que você entenda que o tempo da promessa é perfeito. Ele não chega cedo demais para te assustar, nem tarde demais para te frustrar. Ele chega quando o coração está pronto para sustentar o que vem. Essa é a hora de erguer a cabeça e caminhar com propósito. O que antes te fazia hesitar agora será combustível para avançar. Deus vai usar até os erros como degraus de crescimento. Ele transforma arrependimento em aprendizado e fraqueza em força. Nada será desperdiçado. Você verá com os próprios olhos o que significa a fidelidade divina. Há uma unção de aceleração sendo liberada. Coisas que pareciam distantes acontecerão rapidamente.
as respostas virão em sequência. E você perceberá que o que antes parecia impossível se tornará simples nas mãos de Deus. Isso é sinal de que Ele está abrindo os céus sobre você. Quando o céu se abre, não há esforço humano que explique o que acontece. Tudo flui, tudo se alinha, tudo prospera. Escreva: eu vivo o sobrenatural. Deus está te ensinando que o verdadeiro milagre não está apenas na conquista, mas na transformação interior que te prepara para ela. O que Ele vai te entregar não será apenas um resultado, será um novo nível de vida. Você pensou que estava esperando por algo, mas na verdade, Deus estava esperando você amadurecer para receber. O tempo de espera se torna agora o tempo da colheita. E tudo o que foi prometido virá com peso de propósito. O céu começa a soprar novos ventos de provisão. O que antes te faltava começará a fluir com abundância. Pessoas serão instrumentos de resposta, recursos virão de lugares inesperados, e a graça de Deus abrirá caminhos que estavam bloqueados. Ele está te colocando em uma rota de destino. O que antes era desordem, agora será harmonia. Essa mensagem de Jesus vem como lembrete de que Ele nunca se afastou. Mesmo quando você pensou que estava só, Ele permanecia ao seu lado, te guiando em silêncio, te fortalecendo sem que você percebesse. Agora, Ele revela o motivo de cada silêncio. Era para te moldar sem distrações. Ele sabia que o que vem exigiria maturidade espiritual. Por isso, te preparou na solitude. Agora é o tempo de usar o que foi aprendido. A fé que antes era teste, agora será ferramenta. Deus te dará palavras que curam, atitudes que inspiram e presença que transforma ambientes. Você será canal de milagre onde passar. A promessa não é apenas para você viver, é para você multiplicar. Ele te levantou para ser resposta em meio ao caos. Os dias que vêm serão marcados por movimento constante. Tudo ao seu redor começará a cooperar com o plano divino. O que antes era resistência se transformará em favor, e até o que parecia perda se revelará como estratégia de vitória. Deus é especialista em transformar o improvável em testemunho. E é isso que Ele fará. Usará sua história como vitrine da fidelidade dele. Não permita que a pressa te roube o equilíbrio. Deus está fazendo tudo no ritmo perfeito. O novo exige paciência, porque o que é sólido leva tempo para ser construído. Confie no processo, mesmo quando não entender o método. Ele é o artesão da sua história, e cada detalhe moldado pelas suas mãos carrega propósito eterno. E quando o cumprimento se manifestar diante dos seus olhos, você se lembrará destas palavras. Vai entender que o tempo da espera não foi perda, foi preparação. Deus não apenas te fez esperar, Ele te transformou enquanto esperava. E agora, quando o novo se revelar por completo, você verá que tudo o que passou era necessário para te conduzir até aqui. A promessa está viva, o propósito está ativo, e o céu está em movimento para te entregar o que sempre foi seu. Deus está te conduzindo agora para o ápice do cumprimento, o momento em que tudo que foi prometido começa a tomar forma diante dos seus olhos. O céu se movimenta em sua direção com pressa divina, porque o tempo da revelação chegou. O que antes era apenas palavra profética, agora se transforma em realidade palpável. Você sentirá nas próximas horas, nos próximos dias, uma sequência de confirmações que não deixarão dúvidas. O ciclo antigo foi encerrado e um novo começou. Esse novo tempo carrega a marca do favor, a assinatura de Deus em cada detalhe. Tudo o que parecia travado começa a se destravar com leveza. O céu está abrindo portas que estavam seladas há anos. E o vento da promessa sopra com força, anunciando que chegou a hora de possuir o que é seu. Há algo poderoso acontecendo dentro de você, enquanto o Espírito Santo te prepara para a manifestação. É como se uma coragem nova brotasse de dentro da alma.
Aquele medo que antes te paralisava perde força, a insegurança se cala e o som que prevalece é o da fé viva, gritando dentro do seu coração que agora é o tempo. Deus está ativando dons que estavam adormecidos, ressuscitando talentos que foram sufocados pelas dores do passado. Ele está te empurrando para um lugar de destaque, não por orgulho, mas por propósito. O que Ele vai fazer na sua vida será visível a todos. E ninguém poderá negar que foi a mão dele que te colocou lá. Essa mensagem de Deus vem como um eco de confirmação para o que o céu já havia decretado. Ele está te dizendo: eu te tirei da escuridão, não para te esconder novamente, mas para te posicionar em luz. A promessa que está chegando é pública, porque o processo foi silencioso. Durante anos, você lutou batalhas invisíveis, chorou onde ninguém via e acreditou quando tudo gritava o contrário. Agora Deus reverte o cenário. Aquilo que foi vivido no secreto será celebrado em público. Escreva: eu viverei o cumprimento. O ambiente espiritual está em movimento intenso. Há anjos sendo liberados para alinhar o que ainda parecia confuso. Pessoas estão sendo movidas de um lado para o outro, apenas para que o plano divino se cumpra em sua totalidade. O que antes dependia de muitos, agora será resolvido por poucos, porque quando Deus decide agir, Ele simplifica o impossível. Aquele que te prometeu não se esqueceu, apenas esperou o tempo perfeito para te honrar. Agora esse tempo chegou, e nada nem ninguém poderá adiar o que o céu já marcou. Há uma unção de aceleração sobre você. Coisas que levariam meses acontecerão em questão de dias. Propostas, encontros, reconciliações, respostas e oportunidades se manifestarão como se o universo inteiro estivesse conspirando a favor. Mas não é sorte, é promessa, é o cumprimento da palavra liberada há tanto tempo. Deus está mostrando que Ele não se esquece, mesmo quando você acha que o tempo apagou o que Ele falou. Cada promessa que parecia distante agora retorna com força dobrada. E o que virá não será apenas cumprimento, será compensação. O inimigo tentou fazer você acreditar que não era digno, tentou te convencer de que perdeu o tempo, mas Deus te prova o contrário. Ele está mostrando que a fidelidade é mais forte que o erro, que a graça é mais poderosa que a culpa. Ele está te levantando não por merecimento, mas por propósito. Você foi escolhido, separado e preservado para este momento. O que era perda agora se transforma em plataforma. O que era lágrima agora se torna testemunho. A presença de Deus te envolve como nunca antes. Você sente o coração queimando, o corpo estremecendo, porque o Espírito confirma que algo grandioso está sendo liberado. Há uma unção de recomeço, de multiplicação e de restituição. As áreas que estavam estéreis começarão a frutificar. Relacionamentos serão restaurados, portas profissionais se abrirão, ministérios adormecidos voltarão à vida. O sopro do Espírito está trazendo movimento, e o que estava parado por anos agora flui. Essa mensagem de Jesus vem para afirmar: você não está vivendo um acaso, está vivendo o cumprimento do que te prometi. A herança que te pertence será entregue nas suas mãos, e ninguém poderá questionar a legitimidade do que é seu. Deus não permite mais que o inimigo toque no que te pertence, porque agora o decreto está selado. Tudo o que te foi roubado será devolvido multiplicado. As promessas não apenas se cumprem, elas se expandem. Escreva: eu recebo minha herança. Você vai perceber que o ambiente ao seu redor vai mudar. Pessoas que antes te ignoravam começarão a te procurar. Lugares onde você foi esquecido se abrirão novamente, mas agora de forma diferente, com honra. Deus não te leva de volta ao mesmo ponto para repetir a dor. Ele te leva para mostrar que transformou o lugar e te transformou junto com ele. O que antes foi cenário de derrota agora será palco de vitória. Há algo grandioso sendo construído no invisível, e o alicerce é o seu processo.
A cada renúncia, a cada lágrima, Deus colocava uma pedra nesse alicerce. Agora, a estrutura está pronta para suportar o peso da promessa. Por isso, ele demorou. Ele precisava garantir que quando a bênção chegasse, ela não te destruísse, mas te fortalecesse. Agora, você pode sustentar o que vem, porque foi preparado na dor, no silêncio e na espera. Os próximos dias trarão provas de que o ciclo virou. Sonhos proféticos se intensificarão. Sinais começarão a aparecer com frequência e o Espírito Santo te mostrará de forma clara os próximos passos. Não se assuste se pessoas se afastarem. É Deus limpando o ambiente para o novo que vem. O que está chegando não pode ser compartilhado com todos, porque nem todos têm maturidade para entender o que Ele vai fazer na sua vida. Essa nova fase não será marcada por esforço, mas por graça. As coisas fluirão naturalmente e você perceberá que o céu trabalha melhor quando você descansa em confiança. Não será pela força do braço, será pela força da promessa. Deus te convida a andar em descanso, porque o tempo da luta constante acabou. Agora é tempo de colher, tempo de ver, tempo de viver. A casa de herança que Ele te prometeu não é apenas um símbolo material. É a prova viva de que Deus cumpre o que diz. É o espaço onde sua fé se tornará visível, onde sua história será contada e onde a presença dele habitará de forma constante. Você não vai apenas entrar nela, você vai governar sobre ela. Será um lugar de provisão, de testemunhos e de recomeço. Deus está selando este momento como marco profético da sua trajetória. O que virá a partir de agora será sequência de milagres. Você não precisará mais implorar por respostas, porque o favor estará sobre você como uma sombra constante. Onde você colocar os pés, a presença dele irá contigo. Ele vai te guiar em cada decisão, te proteger de cada armadilha e te cercar de graça em cada passo. E quando o cumprimento estiver diante dos seus olhos, você lembrará de cada promessa, de cada lágrima e de cada silêncio. Vai entender que tudo fez parte do plano. Deus nunca se atrasou. Ele apenas esperou o momento em que o seu coração estivesse pronto para receber o que sempre foi seu por direito. E agora, esse momento chegou. O tempo da promessa se transformou no tempo da posse. Deus está te conduzindo agora para o tempo da consolidação, onde tudo o que foi prometido começa a ganhar estrutura sólida. Não é mais sobre promessa, é sobre posse. O terreno onde você pisa está sendo firmado pela presença dele. O que antes era instável se torna base. O que antes tremia, agora permanece de pé. O Espírito Santo está estabelecendo raízes profundas dentro de você, para que nada do que virá possa ser abalado. É o tempo da construção definitiva, onde cada tijolo representa uma fase superada e cada passo dado carrega a certeza de que o propósito está se cumprindo. O que Deus começou em silêncio, agora floresce à vista de todos, e o nome dele será glorificado através da sua jornada. A maturidade espiritual que nasceu dentro de você é a prova de que o processo valeu a pena. A dor não te destruiu, te lapidou. A espera não te atrasou, te fortaleceu. Cada lágrima foi usada por Deus como cimento espiritual, unindo o que estava fragmentado dentro de você. Agora, o que antes era apenas sobrevivência se transforma em estabilidade. A casa que Deus está edificando em sua vida não será abalada por ventos nem tempestades, porque foi construída na rocha da fé. Essa mensagem de Deus vem como um decreto. Você não voltará ao ponto de partida. O que foi quebrado será restaurado em um nível mais alto. Ele está te levantando não para retornar, mas para avançar. E esse avanço será constante, porque o ciclo de retrocessos terminou. Deus está te tirando da fase da expectativa e te inserindo na realidade do cumprimento. O que era promessa distante agora se torna presença diária.
O mover do céu está tão forte que até as pequenas coisas ao seu redor começarão a testemunhar. A natureza parece se alinhar com o seu propósito. O vento, o tempo, os encontros, tudo cooperará para o que Deus já determinou. O Espírito Santo está abrindo teus ouvidos para discernir a voz dele com mais clareza, porque nesse novo tempo as instruções virão com precisão. O céu não fala por acaso, e cada direção recebida trará fruto imediato. Deus está te reposicionando emocionalmente. Ele está curando memórias que ainda te amarravam a antigas dores. Há feridas que pareciam esquecidas, mas que ainda sangravam em silêncio, e Ele está tocando nelas agora, com mãos de amor. Esse toque cura o que o tempo não conseguiu curar. A presença dele entra em lugares onde você nunca permitiu ninguém entrar. E ali, no mais profundo, Ele apaga lembranças e te devolve a paz. Escreva: eu recebo cura total. O que vem a seguir é expansão. Deus não quer apenas te entregar o que prometeu. Ele quer fazer através de você. A bênção que chega é semente para multiplicação. O que Ele está te confiando agora vai alcançar outros. Há pessoas que serão restauradas ao te verem vivendo o cumprimento. Sua história será espelho da fidelidade divina. O testemunho que você carregará será resposta para quem está prestes a desistir. Deus está levantando você como prova viva de que ninguém que confia nele sai de mãos vazias. O Espírito de Deus está te ensinando a administrar o novo. Ele quer que você entenda que manter o que foi conquistado exige a mesma fé que te fez chegar até aqui. A constância será sua arma mais poderosa. Não é hora de relaxar, é hora de permanecer em vigilância espiritual. O inimigo tentará criar distrações, mas sua sensibilidade ao Espírito será escudo. Deus te deu discernimento para identificar o que é dele e o que é engano. Agora, a prosperidade começa a fluir como um rio. Recursos que antes estavam bloqueados começam a se movimentar. O favor de Deus se manifesta em negócios, relacionamentos e caminhos que você nem imaginava. Ele está colocando o nome dele sobre cada área da sua vida, para que ninguém possa duvidar da origem da sua vitória. Quando perguntarem como você chegou até aqui, sua resposta será simples e poderosa: foi Deus. Essa é uma mensagem de Jesus que revela o poder da permanência. Ele te lembra que o segredo da colheita não é apenas plantar, mas cuidar do que foi plantado. Você aprendeu a esperar, agora aprenderá a frutificar. E o fruto que vem será abundante, não apenas em quantidade, mas em propósito. Ele quer que você viva com plenitude, que desfrute do que orou, mas sem se esquecer de quem te deu. O ambiente espiritual ao seu redor está mudando completamente. As atmosferas de peso se dissipam e uma leveza celestial toma conta. A mente que antes se enchia de dúvidas, agora se enche de paz. O coração que antes tremia, agora pulsa com segurança. Deus está te firmando em identidade e propósito. Você não será mais abalado por circunstâncias externas, porque sua raiz está cravada no amor dele. Escreva: eu estou firmado em Deus. Há um som de celebração vindo do céu. Os anjos se movem em festa, porque o que estava travado por tanto tempo finalmente se liberou. Deus te mostra que o tempo de guerra está terminando e o tempo de governo está começando. O que antes exigia esforço, agora fluirá naturalmente. Ele está te dando sabedoria para construir, graça para expandir e autoridade para conservar. Tudo o que Ele te entregar permanecerá, porque foi Ele quem edificou. A presença de Deus te acompanha em cada passo. Mesmo nas tarefas simples, você sentirá a unção. Coisas comuns se tornarão extraordinárias, porque o favor dele está sobre você. Ele vai transformar ambientes apenas com a sua presença. Onde você entrar, a paz entrará junto. Onde você falar, as palavras carregarão poder.
Esse é o resultado de quem vive em aliança com o céu. E se por acaso o medo tentar voltar, lembre-se do que ele já fez. Recorde-se das vezes em que parecia impossível e ainda assim ele proveu. Deus não muda de ideia sobre você. A promessa não expirou, ela amadureceu. Agora é o tempo de colher o que foi regado com lágrimas e fé. Nos próximos dias, prepare-se para ver o improvável acontecer. Pessoas que pareciam inacessíveis te procurarão. Portas que foram fechadas serão reabertas com honra. Deus está invertendo situações, trazendo à tona verdades escondidas e exaltando quem foi humilhado. Ele não apenas muda a estação, ele muda o cenário. Essa é a marca da nova fase. Tudo o que te fazia mal será removido. Tudo o que te prende ao passado será cortado. E tudo o que é promessa, propósito e presença se tornará real. Deus está te dando estabilidade para permanecer no que Ele te entregou. Ele quer que você viva o cumprimento não por um instante, mas por uma vida inteira. O céu te observa com alegria. O pai sorri porque o filho está pronto. E quando ele olha para você, vê não apenas alguém que suportou, mas alguém que venceu. Você não é mais o mesmo de antes. É o resultado da fidelidade dele. O tempo da colheita chegou, e desta vez não haverá perdas. Tudo o que Deus te deu permanecerá, crescerá e frutificará em nome dele. Agora Deus começa a revelar o propósito escondido por trás de tudo que parecia confuso. As peças finalmente se encaixam e o que antes era dúvida se torna clareza. Cada silêncio de Deus foi resposta disfarçada, cada atraso foi preparação e cada espera foi um ato de amor. O céu nunca te deixou sozinho, apenas te treinava para o peso da glória que viria. O que parecia o fim era, na verdade, o início de algo imensamente maior. Agora é tempo de enxergar com olhos espirituais o que o coração sempre soube. Deus nunca parou de trabalhar. Há uma unção de estabelecimento descendo sobre você. Não é mais tempo de incertezas, é tempo de permanência. As portas que se abriram não vão se fechar, porque foram abertas pela mão do próprio Deus. O que Ele está construindo na sua vida não será abalado por ventos, opiniões ou ataques. Essa fase vem marcada pela estabilidade, pela paz e pela consciência de que você não precisa mais provar nada a ninguém. Deus é sua validação. O Espírito Santo sussurra: o que te era pesado agora será leve. Ele remove o fardo das tentativas e substitui pela confiança. Você não precisa mais correr, apenas caminhar com propósito. Ele te ensina a desfrutar do que já está feito. O milagre não está vindo, ele já está em movimento. O que faltava era apenas o seu posicionamento de fé. Quando você se alinha com a promessa, o céu acelera tudo ao seu redor. Escreva: eu estou no tempo certo. Essa mensagem de Deus é um convite para o descanso da alma. O cansaço de lutar sozinho está chegando ao fim. Deus vai provar que enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele age. Ele é o Deus que opera na quietude, que transforma o invisível antes de manifestar o visível. E agora, o visível está prestes a se abrir diante dos seus olhos como um cenário preparado há tempos. O tempo da colheita não será silencioso. Ele virá acompanhado de testemunhos, de honra e de alegria. O que era deserto se tornará jardim. As palavras que um dia foram usadas para te ferir, agora serão usadas para te reconhecer. O mesmo lugar onde te rejeitaram será palco da tua exaltação. Porque quando Deus decide te honrar, Ele faz questão de usar o improvável. Ele não muda a promessa para caber na sua realidade. Ele muda a realidade para cumprir a promessa. Há uma restauração profunda acontecendo em áreas que você nem percebeu que estavam quebradas. Deus está restaurando a confiança, o amor próprio, a esperança e a capacidade de sonhar. Ele está te tirando da sobrevivência e te levando para a abundância. O tempo de só resistir acabou. Agora
É tempo de desfrutar. O que Ele vai te dar não é apenas resposta, é compensação por cada lágrima, por cada espera, por cada renúncia. O ambiente espiritual ao seu redor está sendo purificado. Deus está varrendo tudo que não condiz com o novo tempo. Pessoas, hábitos e pensamentos que não cabem mais no propósito serão removidos, não por castigo, mas por proteção. Ele sabe que o que vem é grande demais para ser contaminado. Ele quer te ver livre, inteiro e pronto para viver sem medo o que foi prometido. Essa mensagem de Jesus traz a lembrança de que você é parte de algo maior. Sua vitória não será apenas pessoal, será geracional. O que Deus está fazendo em você mudará o curso da sua família, abrirá caminhos para outros e quebrará ciclos antigos. Há bênçãos que estavam presas a gerações e que agora são liberadas através da sua obediência. Você é a resposta de orações feitas há muito tempo. Por gentileza, não saia do vídeo agora. Quero te convidar mais uma vez a apoiar o nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos espalhar ainda mais a mensagem de Deus. Seja um instrumento de bênção e receba ainda mais em troca. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a contribuição que o Senhor colocar em seu coração. Está bem? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.